Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz uns shorts aí questionando que Jesus fala que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, dando a entender que ele é um ser divino, que não é só Deus que pode perdoar pecados, mas só que João Batista também perdoava os pecados. O batismo dele era para isso. E aí não um, nem dois, mas vários cristãos vieram aqui no canal dizer que o batismo de João Batista era só para arrependimento, que não era para perdão dos pecados. Eu acho engraçado que os cristãos não conhecem a própria Bíblia. Não, isso eu acho engraçado, eles querem pregar o Evangelho para Deus e o mundo, mas a maioria deles não conhece a própria Bíblia. Vamos analisar então para que era o batismo de João? Vamos lá. Segundo o Evangelho de Marcos, ó, o Evangelho de Marcos é considerado o mais antigo dos três, tá? Ele diz assim a partir do versículo 4, capítulo 1. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento. Ah, tá vendo, amadinho? Um batismo de arrependimento. Para quê? Remissão dos pecados. Está na Bíblia de qualquer um. E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando o quê? Seus pecados. Vamos analisar esses dois termos. Primeiro, o batismo dele era de arrependimento. Arrependimento em grego, pessoal, é metanoia. Ou no plural, né? Como está aqui, metanoias. Metanoias. Metanoia, sim, é arrependimento, tá? Então aqui não tem nenhuma variação de tradução. Agora, esse batismo de arrependimento, ele tinha um propósito. Qual que era o propósito segundo a Bíblia? Arrependimento. O propósito era perdoar pecados. Que aqui em grego, pessoal, nós temos o termo apeses. Esse termo, pessoal, ele tem três sentidos. Ele pode ser remissão, ele pode ser apagar ou anular algo, ou ele pode ser um perdão total. O perdão total. Então o batismo que João pregava era um batismo de arrependimento. Mas para quê? Para essa função aqui, ó. Remissão. O que é remir? Remir também é perdoar. Para quem não sabe, vocês podem ver no dicionário, tá? Remir é perdoar. Apagar ou perdão total. Vamos ver dois exemplos aqui na Bíblia. Vamos começar com Mateus 26, 28. Jesus na última ceia. Pois isso é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos, para remissão dos pecados. Mesmo termo, remissão dos pecados. Então o que Jesus está falando? O meu sangue vai ser derramado para perdoar o pecado das pessoas. Para remir, apagar, perdoar totalmente. É o mesmo termo. Então se vocês acham que o batismo de João não era para perdoar pecados, então como é que Jesus aqui disse que o sangue dele é para perdoar pecados? Então vamos ter que mudar a teologia de vocês aí. E o outro é no mesmo Marcos 3:29, quer ver? 29. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. Pecado, o mesmo termo, afeses. É que eles usam o termo pecado. Então, como é que fica, pessoal? É o mesmo termo. Então, o termo remissão, aqui no caso não é o termo pecado, tá? É o termo perdoado. Jamais será perdoado, ou seja, jamais vai ter a remissão do pecado quem blasfemar contra o Espírito Santo. Então, esse termo aqui, afeses, ele é realmente um perdão total, tá? O metanoia, arrependimento, metanoia é o noia ao quadrado, tá? Um metanoia. Estou brincando, é arrependimento para quê? Para o perdão dos pecados. Então, as pessoas iam até João Batista para confessar os seus pecados, para serem batizadas, para terem seus pecados remidos, perdoados. Aí nós entramos em duas questões que eu já propus aqui em shorts para vocês. Primeiro, então não era só Jesus que tinha poder para perdoar pecados.
Porque, segundo a Bíblia, toda a Judeia até João Batista, confessando os pecados, eram perdoados por João Batista. Segundo, se João Batista já fazia isso para perdoar os pecados, para que a paixão de Cristo? Para que a morte de Jesus na cruz para perdoar os pecados? Se tinha uma forma bem menos dolorosa de fazer isso. Era só mergulhar a pessoa na água e pronto, seus pecados estão perdoados. Aliás, tinha outras formas de perdão no Velho Testamento, como por exemplo a cidade de Nínive, no livro de Jonas. Deus falou que ia destruir aquela cidade, o povo jejuou e orou, e Deus não destruiu aquela cidade. Teve alguma paixão, algum sacrifício? Não. Na própria lei de Moisés, além do sacrifício com animais que nós temos também flor de farinha, uma rolinha, às vezes um bolo, ou às vezes até simplesmente um pedido de perdão. Deus perdoava o pecado das pessoas. Está lá na lei, eu já mostrei aqui para vocês os tipos de perdão aqui em vídeo, tá? Os tipos de perdão que era descrito na lei de Moisés para perdoar os pecados. Então, se você podia usar uma flor de farinha, orar ou jejuar, que nem o povo de Nínive, ou simplesmente mergulhar a pessoa na água, essa pessoa já tinha os seus pecados perdoados, para que a paixão de Cristo? Para que Deus foi lá e matou o próprio filho, se ele tinha todas as outras formas de perdão? Era só ele ensinar as pessoas: olha, se você cometeu algum pecado, procura um batizador com meu nome, vai lá, confessa os seus pecados, que ele vai imergir você na água, você vai ter seus pecados perdoados, se você se arrepender de verdade. Não era mais fácil, pessoal? Ou então faz jejum e oração, que nem o povo de Nínive fez. Ora, clama pelo meu nome que eu vou perdoar os seus pecados. Não seria uma forma bem mais simples? Ou será que é porque aquilo que eu falo há anos aqui no canal, que Jesus ele foi condenado porque realmente ele cometeu pecados. Ele cometeu violações da lei de Moisés. Mais de uma até. Eu tenho uma playlist aqui no meu canal chamada Os Pecados de Jesus. Então, como ele cometeu vários erros, ele foi condenado à morte. Aí transformaram a morte dele como se fosse uma morte para redimir os pecados. Aí eu termino o vídeo com mais uma pergunta. Eu sei que os cristãos não vão gostar, mas como que alguém que cometeu pecados pode perdoar pecados? Ah, Madinha, você está blasfemando, Madinha. Não, estou não, eu tenho uma playlist aqui, já mostrei para vocês. Vários pecados de Jesus. Porque pecado seria errar o alvo. Mas o que define o que é pecado de acordo com a Bíblia? A própria lei. Então, se você viola a lei, você comete um pecado. Tanto que na Epístola de João ele fala isso, né? O pecado é a transgressão da lei. Agora, Jesus ele viola várias vezes a lei ali no Novo Testamento. Eu tenho uma playlist aí que eu acho que deu 17 vídeos. Cada vídeo eu mostrei um pecado diferente dele. Como é que fica então? E por que Jesus foi batizado por João Batista, se ele não tinha pecados? Como é que fica? Porque as pessoas que iam batizar por João Batista, elas iam confessando os seus pecados. Era tipo um rito. Jesus confessou seus pecados quando foi ser batizado por João Batista? Aí complicou, né, pessoal? Então tá aí, esse vídeo é mais curtinho, mas só para mostrar isso daqui, que as pessoas ficam teimando que o batismo de João Batista não era para perdão dos pecados. As pessoas não conhecem a própria... Deixa eu passar a polícia de novo. Eu vou me entregar para a polícia, de tanto que ela vem aqui. Mas enfim, as pessoas não conhecem a própria Bíblia e querem lacrar no canal. Aí não dá, né, pessoal? Vamos estudar um pouquinho os termos primeiro, tá? Porque isso aqui é coisa de escola dominical, tá bom? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance, tá? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.